Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje eu vou fazer mais uma live aqui com um assunto super legal, que é a obesidade. E no decorrer dessa live eu vou explicar o porquê que a gente escolheu esse tema. É um tema que todo mundo pergunta. E eu vou chamar a minha amiga e terapeuta Ana Cláudia para fazer esse bate-papo comigo aqui, que vai ser bem legal. Então, nesse canal, a gente não vai falar só sobre dor, ou só sobre coluna, só sobre ortopedia. A gente fala sobre medicina também, sobre bem-estar. Olá, Boa noite, Ana. boa noite, Obrigado Ju. por estar no meu canal aqui de novo, mais uma vez. E, puta, é muito bom te receber de novo, viu, Ana? Também fico feliz. Eu que Para quem não agradeço. te conhece, fala quem é você, se apresenta de novo aí, porque algumas pessoas viram a nossa outra live, mas eu tenho certeza que outras pessoas verão essa live aí hoje. Então, eu sou psicóloga, né, neurocientista, trabalho com tudo que acontece na mente, as explicações de como as coisas acontecem. E melhor que tudo nessa vida é saber o porquê das coisas, né? Fica muito mais fácil a gente lidar com o que a gente sente se a gente sabe como a gente consegue organizar isso, né? Só sentir e não saber organizar é mais difícil. Exato, eu E escolhi. também, Desculpa. não, eu Eu ia escolhi falar. esse tema também de trazer, porque assim, como é um assunto que eu combato desde a minha adolescência, né? Efeito sanfona, briga com a balança. E eu vejo que a dúvida de muitos pacientes meus, assim, de consultório mesmo, até por causa de cirurgia de coluna, né? Eles falam, ai, doutor, preciso emagrecer, como é que faz? Então eu tive que estudar isso, sentir na pele, fazer todo o processo, e você é grande parte desse processo, né? Por isso que eu trouxe aqui para a gente falar sobre os mecanismos da mente nossa, né? De o que acontece. Sim. Uma coisa legal, Ju, que eu queria comentar é que assim, a comida, a relação do ser humano com a comida, ela é primordial para a vida, né? Quer dizer, a gente tem a comida como a base de tudo. Levando em consideração que na época dos homens da caverna, eles não tinham o alimento farto que a gente tem, a facilidade que a gente tem em comprar o alimento. Isso é importante também, né? Saber por que a gente gosta tanto ou se preocupa tanto, ou tudo acontece em torno da comida, né? A comida, por muitas vezes, ela foi a motivação do homem da caverna, né? Em buscar a comida, o alimento, não era uma coisa fácil, né? Então também tem isso, né? A gente tá no nosso DNA, né? Essa busca, né? E a gente tem que saber. Constante, né? Aí, É, Ana, um internauta me perguntou aqui, né? Um seguidor me perguntou os fatores relacionados à obesidade. Eu vou falar rapidinho da parte física, daí nós vamos entrar na parte mais da mente mesmo, né? Da tá. parte física, o que eu aprendi nessa vida de luta contra o sobrepeso, tudo, né? Que a gente tem vários fatores que levam à obesidade. Um deles é fator genético, mas não é um gene, não existe um gene da obesidade. Por exemplo, eu tenho o gene da obesidade, você gordo, ou não tenho o gene da obesidade, você magro. Não. A gente tem genes que controlam a resistência periférica da insulina, a gente tem genes que uma pessoa digere bem ou mal carboidrato, a gente tem pessoas, Ana, tem um teste genético para isso muito interessante, que tem gente que, por exemplo, o exercício físico tem pouco impacto na perda de peso e tem pessoas que o exercício físico tem muito impacto na perda de peso. Isso é genético. Isso é muito interessante. E daí tem os fatores comportamentais, né? Como a gente foi criado desde quando a gente é criança. Falam que Que esse até é um desde o útero fator, da mãe. Sabia? esse é um Canal de fator parto, flora importante, né? bacteriana que a gente adquire desde lá do canal de parto, tem essa relação com obesidade, com inflamação do intestino, desde que a gente é bebezinho, desde se foi amamentado ou não, papinha que foi introduzida, desde lá de trás. Então, assim, não, a doença obesidade ela é multifatorial, tem vários fatores. Fatores genéticos precisa passar no médico mesmo, e fatores como tireoide, hormônios. Aí tem toda a parte laboratorial e orgânica, e isso só não faz, e a parte nutricional, né? Mas e se a gente não tiver a parte que você faz, Ana? Eu senti na pele que não funciona, porque eu tentava como todo mundo tentava antes, né? Vou fazer uma dieta restritiva, mas não fazia os exames. Vou fazer exame, mas não fazia a parte cognitiva. E a coisa não andava, né? Sim, então, eu lembro da gente falar dos pequenos deslizes, né? Porque, na verdade, todo mundo fica, o tal famoso pé na jaca, né? As pessoas ficam esperando o pé na jaca para fazer barranco abaixo, né?
E, na verdade, era lembra dos micros deslizes, né? Que eu dizia para você, Ju, não tá no macro, tá no micro. Quer dizer, preste atenção naquilo que você não dá bola e que você consome. O açúcar no café, não é o caso, mas assim, a bolachinha do café, qualquer coisa, né? Porque tá no micro mesmo, né? As coisas, elas não... Elas podem mudar muito a sua forma de lidar com a comida, porque você mesmo me disse, inclusive essa semana, que a alimentação, que você não estava dando bola para algumas coisas e você percebeu que Sim. isso fazia total diferença no conjunto da obra, né? Não lembra? Exato. Exato. No meu processo em si, eu fui fazer a parte orgânica, né, com meu nutrólogo e endócrino e tudo, e a parte cognitiva a gente fez quase um ano, né, Ana, de trabalho mais específico, além de tudo que a gente faz, um trabalho específico para isso. E você sempre me falava sobre a tal da homeostase, lembra? Você falava homeostase, Juliana, homeostase. Explica para o pessoal que me segue, o que é essa tal dessa homeostase aí, Ana? Eu gosto muito de dizer, para comparar, a homeostase, ela é como a lei da gravidade. A lei da gravidade, ela existe, mas a gente não enxerga. Ela mantém as coisas nos lugares. Mas a homeostase, ela mantém o quê? A rotina. Tudo que a gente coloca na nossa vida e fica um período grande, ela entende que aquilo é o que você quer que estabeleça na sua vida. Então, ela exerce essa força de controle, de mostrar que já que é isso que você tem, então vamos ficar. Cada vez que você pensar em alguma alteração de mudança de comportamento, ela vai usar os seus pensamentos contra você, porque é isso que ela faz. Então ela gera dúvida na sua escolha, ela diz as coisas que falta você adquirir para fazer o que você quer. Então vamos fazer um exemplo, né, que é mais fácil. Quando a gente está pensando para emagrecer, alguma coisa aconteceu para eu pensar nisso. Então, é uma calça que eu coloquei que não entrou, ou alguma coisa que eu percebi que já não está mais servindo. Aí é a dica na vida real que mostra para mim que, olha, que nem o que está acontecendo hoje. Está todo mundo de pijama. Pijama não é calça jeans, né? Aí você pega e vai para algum compromisso, você põe uma calça jeans, a calça jeans não fecha e fala, caramba, não é? Todo mundo já passou Aí por isso, eu acho, né? Então, aí a calça jeans vai te falar, olha, tem uma coisinha errada aí. E aí é nessa hora que a gente pensa o quê? Meu, tem que fazer alguma coisa. E na hora que eu estou pensando, por enquanto um pensamento, a homeostase não lida com o pensamento, ela lida com a realidade. E a realidade é comportamento. Então, enquanto eu estou pensando quais são as alternativas que eu vou fazer para emagrecer? Ah, vou fazer exercício, vou melhorar a alimentação, vou fazer meditação, vou diminuir o carboidrato, X. Nessa hora que eu estou pensando, nada acontece. Mas quando eu começar a me comportar, então, por exemplo, eu vou diminuir minha dieta, a homeostase vai usar o meu pensamento contra a minha escolha. Aí ela vai dizer, viu, mas você vai tirar carboidrato de uma vez? Dá efeito rebote. Aí você já fica, não, você já fica tenso. Você tem certeza que você vai fazer isso mesmo? Você nem gosta de legume? A gente não é acostumado a comer legume. E se der um desarranjo? Você tem um evento para amanhã. Quer dizer, começa isso. Aí você vai fazer exercício. Mas você não tem tênis. Precisava adquirir um tênis. Aí você adquire o tênis. Mas você vai com essa roupa. Faz tanto tempo que você não faz exercício, essa roupa aí é ultrapassada. Quer dizer, o tempo inteiro ela vai criando resistência homeostática. Quem não conhece a homeostase cede nessa indagação. Porque como é a mesma fonte, que é o pensamento, onde eu detectei o problema e pensei em alternativas, que eu estabeleci que eu ia fazer exercício e comer diferente, eu estou usando o mesmo pensamento para isso, ela usa o mesmo pensamento contra o que eu decidi. Então, quem não conhece a homeostase acredita que mudou de ideia e larga a dieta e deixa de fazer. É, porque Então, no meu isso caso. empodera, isso Pode terminar, empodera o pode meu terminar. estado. Então, porque no meu caso eu tinha exatamente isso, né? Chega domingo, você faz aquele discurso, né? O discurso para você mesmo. Não, realmente passei do limite, o churrasco foi muito pesado, nossa, minha barriga tá saindo para fora da calça, puta, eu preciso melhorar, minha mulher já tá me olhando diferente, vou começar uma dieta amanhã, amanhã já não vou comer nada, vou fazer aquela dieta, e porque eu vou melhorar. Aí começava, né? Segunda, terça, quarta, quinta. Na quinta a dúvida já começava, né? Poxa, mas essa dieta não tá muito pesada, né?
Ô, mas tem happy hour hoje, o pessoal chamou pro barzinho, e aí? Vou falar, não vou. Daí eu vou falar que não vou falar que eu sou chato. Aí então vou ter que ir lá. Aí vai lá e fala assim, mas eu vou ter que tomar uma cervejinha para acompanhar. E esse Tá. mecanismo, daí assim, na quinta já afundava, sexta mais afundada ainda, sábado nem se fala, e domingo refazia a ideia inicial, né, Pois do é. não, eu tenho que fazer pela saúde, não sei o quê, parará. Não, agora vai. Agora eu vou prometer que segunda-feira a gente vai conseguir. E esse é Então, o esse é o famoso. mecanismo da homeostase, né? Então, Os nossos pensamentos que vão lutando contra para a gente voltar no nosso estado inicial, é isso? exatamente. Só que assim, é importante as pessoas entenderem que a homeostase, apesar da gente falar assim, ela é sacana, não. Ela só está testando o seu querer. Ela só está Puta, testando se tem você isso, quer né? mesmo. Porque na verdade, antes você estava viva. A referência da homeostase é você estar vivo. Você estava vivo antes, para que isso? Né? Então, e quando eu descobri a homeostase, eu fiquei encantada, porque aí eu comecei a entender que eu podia realmente tomar as minhas decisões baseado no que eu queria de fato e que eu ia resistir a ela e a partir dali ela ia trabalhar para mim. E é exatamente o que eu faço hoje. Então a homeostase, ela não é uma força crítica, ela não vai dizer, isso é legal, não, isso não é legal. Ela não tem critério, né? No caso da Ah, crítica. Ela não tem critério, ela simplesmente ela entende que se você faz algo por um período X de tempo, que é relativo isso de pessoa para pessoa, se você faz aquilo com frequência, que vira um hábito, então, para que mudar? Você está vivo, está tudo bem. Aí, quando você quer mudar, ela começa a ver, na verdade, porque o medo do novo é o que o cérebro, é o que irrita o cérebro, incomoda. Então, o cérebro fica incomodado, né? A mente fica hum. incomodada com a novidade, com o que está no escuro. Então, Ó, o vê que se eu que é? entendi. Vê se eu entendi, porque eu quero ver se o pessoal que está seguindo, ó, escreve nos comentários aí, vê se vocês entenderam assim também. Então, por exemplo, se eu estou acostumado a chegar em casa depois do trabalho, pegar uma Coca-Cola, sentar assistir televisão e comer ou pizza ou hambúrguer e depois um chocolatinho, sempre do mesmo jeito, e aquilo vai fazendo mal, tudo daí de repente você tem um pensamento crítico que você fala, não, eu preciso sair desse ciclo vicioso. Mas daí quando você vai sair, o seu cérebro fala, opa, mas vai sair para quê? É isso, Não, não, Anne? não, 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 não. E no Me explica pensamento, isso. eu consigo arquitetar um plano no meu pensamento. É quando eu começo a me comportar, que a Tá. homeostase cria resistência. Então, Eu assim, eu preciso ter consigo um. pensar, armar o plano, na hora que eu falo assim, não, amanhã eu vou fazer, vai falar, poxa, mas tá frio. Então, exatamente. É quando eu começar a me movimentar para fazer. Então, eu comecei a ter um comportamento. Comportamento pode ser desde ligar para saber quanto é o preço da academia, até eu ir até a academia, fazer alguma coisa, ou começar a fazer uma atividade física que vai ser, além da gente não estar habituado, quem começa não está habituado, vai ter o cansaço físico, mas vai ter a homeostase narrando, olha, para que isso? Ó, a gente tá cansado, esse negócio não vai resolver nada. Você vai perder todos esses quilos aí que você conseguiu, você vai perder em 5 minutos. Para de fazer isso. Vamos pensar em outra coisa. Ela chega até a pensar em outra coisa, mas outra coisa ela vai também desconsiderar. Então, o que é interessante nisso? É a gente entender que ela existe. E eu tô falando, a gente está falando de regime, Ju, mas é em qualquer mudança. Isso, nós vamos entrar nesse Qualquer ponto aí. mudança. Entendeu? Então, qualquer coisa que eu queira mudar, que eu decido que eu vou mudar, ela vai criar resistência à mudança. E qualquer coisa. Aí todo mundo diz, ela é sacana? Ela não é sacana, ela está só testando o seu querer. Porque cada coisa que eu penso, se eu resolver logo mudar, o que acontece? Eu não vou, a gente não vai ter história para contar. A gente precisa Hum. de hábito, ritual, a gente precisa de rotina. O que embasa a nossa história são essas coisas de base. Então, isso é de extrema importância para tudo. Para hábito, para higiene, para comportamento. Tem que ter. Então, na Isso verdade, eu percebi bem. Tá? Quando eu comecei esse processo todo, né, de dieta, tudo, a academia era também, eu fazia, mas não fazia, fazia um pouquinho, fazia como todo mundo, como 90% dos meus seguidores fazem, né? Vai segunda, não vai terça, falta onde. Bom, enfim, aquela coisa irregular. Até que eu falei assim, nossa, eu vou tentar, com aquele discurso, né? Poxa, eu preciso melhorar a força, preciso melhorar a saúde, eu tô com 41 anos, eu quero ir na academia todo dia. Daí fez o primeiro passo que você falou, contratar um personal, né? O primeiro ato, né? Você falou, vou contratar um personal, não sei o que, fazer todo dia. E eu percebia que o quê?
eu consegui vencer essa homeostase da mudança na insistência. Então, uma seguidora perguntou se não é comando, entende? Eu falava assim, não, eu vou. Aí tinha dia que a minha mente falava assim, Juliano, tá frio, você tá cansado. E eu falava assim, não, eu vou de qualquer jeito. Eu ligava pro meu personal e falava, tô acabado, fiz 3 cirurgias, eu não... Ele falava, vem se arrastando, a gente tenta fazer alguma coisa aqui. E eu percebi que tinha um tempo isso, Ana. O meu tempo para treino, para mim, foi, eu, Juliano, 6 meses. Depois dos 6 meses, se tornou uma realidade que já fazia parte do meu dia a dia. Aí a homeostase era o contrário. Por exemplo, se eu não fosse treinar, minha mente falava assim, mas cadê o seu treino? Não vai treinar hoje? Por que mudou? Então porque eu percebo esses 6 que... Ó, meses, você estabeleceu uma rotina, você criou um isso! hábito, né? O seu corpo deu resposta, você engajou, quer dizer, tudo aconteceu em 6 meses e por isso que eu falo, por que eu falo que é relativo? Porque quando você sabe e pratica, ela tem menos força na mudança do seu comportamento. A verdade é essa. Então, saber que ela existe é importante, promover as mudanças, insistir, estabelecer o seu tempo de fazer aquilo acontecer. Então, eu tive já situações onde a minha homeostase, eu brincava, falava que era de horas, né? Todo mundo sabe não, mas quando aconteceu o que aconteceu com meu marido, que era uma mudança constante de situação dele, porque ele teve as várias cirurgias que ele fez, etc., eu tinha que me adaptar àquilo rapidamente. Então, como eu já sabia, aí tem uma outra coisa legal que chama curva da mudança, que é autorregulagem, né? A curva da mudança, ela acontece, ela tem nome, mas, na verdade, as pessoas sabendo ou não, vai acontecer. A diferença é que saber, a gente passa rápido pelas etapas. Essa é a parte importante. Então, quer que fala da curva da mudança já? Quero, fala da curva da mudança, depois eu vou puxar um assunto, tá todo mundo falando assim, a vontade de comer doce. Eu vou entrar um pouquinho nessa história. Vou também. Mas assim, a curva da mudança, doce é fora. Mas a curva da mudança, ela funciona assim. A primeira reação é negação. Só que a curva da mudança, ela acontece com algo que não é a gente que escolheu para fazer. Então tem uma diferença, entendeu? A homeostase, escolhemos. A curva da mudança é quando a gente não escolheu aquilo que está acontecendo. Então, vamos imaginar que o meu marido fosse largar de mim. Então, ele ia chegar e falar, não quero mais. Eu ia ficar na negação. Eu ia ficar, mas como? Como assim, não quer mais, né? Não entendi. Por que você não quer mais? E aí eu ia ficar A gente estava tão bem. Então, a gente ia discutir, aí ele ia me falar o porquê. Aí a segunda etapa é a negociação, barra humilhação, que eu falo. Então, nessa segunda etapa, eu vou dialogar com ele, eu vou prometer qualquer coisa para a gente voltar. Porque aí a homeostase já interfere. A homeostase já faz eu tentar voltar para trás na minha rotina. Por isso que eu prometo qualquer coisa. Mas vamos imaginar que eu volte. Como não teve nenhuma mudança de significado, não foi algo que eu escolhi fazer, daqui 2 meses está a mesma porcaria de sempre. Mas vamos imaginar que no segundo tópico, né, na segunda etapa, ele falou, não quero mais mesmo. Aí eu vou para o terceiro, que é a tristeza. Depois da tristeza eu vou para a raiva e depois da raiva eu vou para a aceitação. Essa curva da mudança, por que é importante a gente conhecer? Porque a hora que eu passo pela curva da mudança, eu não paro nas etapas. Se eu parar na tristeza, se eu ficar muito tempo na tristeza, eu posso ter algum transtorno, alguma doença, depressão e etc. Se eu ficar muito na raiva, eu posso começar a usar a minha mente contra as coisas, isso vai machucar os outros e a mim também. Então, assim, tem uma situação. Se eu fico na negociação, aí entra a humilhação, porque eu fico implorando para o outro me aceitar de volta. Então, eu fico oscilando. Então, o que é legal a gente conhecer isso? O outro, seja ele qual for. Então, por exemplo, todos nós estamos em casa. Foi a gente que quis ficar em casa? Não. Então, todos estão vivendo a curva da mudança. A gente passa pela casa, a gente fica no começo negando, não é possível que tem um vírus que põe todo mundo para o mundo. De onde veio esse negócio? Quer dizer, a gente fica negando. Tanto que as pessoas fingem que não existe. Não hoje mais, né? Mas no começo e tal. Depois, a gente fala, não é possível. Vou sair um dia para ver como é que é. A gente negocia. Depois a gente fica triste, porque tá morrendo pessoas, é horrível esse negócio, tal, é um saco.
A gente tem raiva. Raiva de estar vivendo um momento histórico. Dá raiva, dá uma cansada de viver um momento histórico. Tal. Só que a gente aceita. E na hora que a gente aceita, a gente se organiza. A gente se organiza, aí começa a ir no mercado com a roupa certa, no tempo certo, cuida do sapato, já põe a máscara e etc. Entendeu? Mas a homeostase, ela interferiu no segundo, do segundo em diante. O segundo, passando a negação, que vem a negociação barra humilhação, ela exerce aqui a força. Legal. E aí, a vontade de comer doce que o pessoal estava falando, olha, gente, eu não sou um especialista em emagrecimento, tá? Eu só tô ganhando bastante conhecimento com o meu Nutri e tudo, eu estudo bastante. Então, se eu falar alguma bobagem aqui, me corrija aqui nas perguntas e me dê me perdoe, me dê a dúvida, pelo menos, né? Então, eu vou falar tudo que eu aprendi. O que acontece? Doce é uma coisa que entra na comportamental, que é o que a Ana faz, e entra na parte orgânica também. Por quê? O doce, ele é um prazer, ele é uma delícia e ele dá o quê? Ele mexe muito com a insulina e quase que imediata. Você come uma barra de chocolate, a sua insulina, ela dispara. E a sua glicemia, ela vai subir e vai descer. Isso dá uma sensação no corpo. Isso dá uma sensação no corpo que você também pode meio que entre aspas, se viciar nessa sensação. Então tem uma parte comportamental, tem a parte do ritual, que a Ana fala muito, por exemplo, você fala, puxa, comprei aquele chocolatinho que está na minha gavetinha, daí naquela hora eu pego o chocolate, eu vou abrir do mesmo jeitinho e ter aquele prazer, né? A gente fica em busca daquele prazer. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente pode colocar nisso, por exemplo, que o cérebro precisa de glicose e oxigênio? A gente pode entrar nisso, né, também. Quer dizer, a gente já tem uma tendência ao açúcar simples, né? O corpo ele se acostuma, eu acho, com esse rush de açúcar, entende? Com essa entrada rápida, essa insulina, ele mexe com a parte cerebral. Então você fica meio que viciado em comer doce. Outra coisa, dieta não regulada. Por exemplo, quando o meu Nutri conseguiu regular uma dieta que eu consigo fazer, porque, gente, fazer dieta hoje em dia não é aquela dieta de 10 anos atrás, que a gente pegava um prato, colocava um nada de alguma coisa e ficava sofrendo o dia inteiro. Isso todo mundo viu que não funciona, porque ninguém consegue sofrer por 15, 20 dias seguidos. É muito difícil. Então, hoje, o que acontece? Eles acertam a dieta de acordo para você não ter picos de insulina. E isso já diminui a compulsão por carboidrato. Então, acertar dieta reduz carboidrato, fazer terapia reduz carboidrato, esse ataque a carboidrato. Exercício físico, como mexe com a resistência periférica à insulina, principalmente musculação e atividades aeróbicas, também regulam os níveis de insulina e diminuem a compulsão por carboidrato. Ou seja, essa vontade louca de comer doce, ela é multifatorial. Ela tem vários fatores que atingem ela. E eu quero dar uma mensagem assim, é possível se livrar do bis? É possível se livrar do bis e depois você comer um doce, alguma coisa, com o maior prazer do mundo e não ter a compulsão, o ataque. Então, antes era assim, antes eu comia um bis, era fileira, e se entrasse para debaixo era caixa. Hoje eu já não faço mais isso, porque o meu corpo se acostumou primeiro a não ter esse rush de insulina e a parte comportamental, graças a esta gênia da terapia, que é a Ana Cláudia, que a gente trabalhou mais de ano para isso e realmente o resultado veio. Então, daí você consegue realmente... Tem uma coisa aí, né, Ju? A gente tem um negócio aí também para falar importante, né? Porque a gente foi habituado também, quando criança, a ter mais a parte, se a gente for pensar em como o cérebro faz a leitura dos alimentos, o leite é adocicado. O leite, para o nosso cérebro, ele é doce. Ele tem, quando ele pega pela língua, né? Que tem a comunicação de transmissão. Quando ele percebe o açúcar, quer dizer, é muito também do que todo mundo mamou, ou leite de vaca, ou leite materno. Então, a gente tem isso muito, muito mais... Não é memória afetiva, né, Ana? Memória afetiva, festinha de aniversário, brigadeiro e bolo. Vai na casa da vovó, sobremesa tinha o pudim preferido, né? Sorvete. Então, assim, a maioria das vezes, doce era ligado a uma coisa muito boa, uma coisa familiar, uma coisa que seu pai te deu, o sorvetinho. Então, isso entra. E até se você não entende esse mecanismo, você nunca vai se livrar da compulsão. Porque, assim, se você não entende o porquê você tem a compulsão, é impossível você brigar com ela. E tem um monte de gente falando aqui, é difícil manter rotina, é difícil manter rotina. Realmente é difícil, mas por quê?
porque vocês não conheciam a homeostase, que é o mecanismo mental que faz a gente querer voltar para trás. Mas se você tem a informação que se você insistir no hábito que você considera bom, pelo discurso que você fez, e isso vai se tornar um hábito, e vai. É que às vezes a gente não tem a paciência de esperar esse dia chegar. Porque, assim, nos primeiros 3 meses é um sofrimento de treino, de dieta, você sofre, você fica chateado, com raiva do mundo, você quer matar o seu cônjuge, brigar com o marido. Mas não é, é o seu corpo querendo voltar ao que você estava e a sua mente querendo que você melhore. Então, gente, dê tempo ao tempo, sabe? Calma. Espera um pouquinho mais, Então, mas, ó, insista no objetivo. é isso que a gente tem que falar, né? A gente tem que falar que, assim, uma vez que a gente decidir algo e a gente determinar o que quer, a gente tem que bancar a escolha e usar todos os nossos mecanismos para fazer a coisa acontecer. Porque é só quando a gente coloca foco e consciência na escolha é que o negócio acontece. Porque aí a gente começa a reparar onde que a gente escorrega, que é o tal do que eu sempre te dizia, né? Falou, olha, presta atenção na parte micro, né? Os micros gatilhos, os micros deslizes. Porque para A mim foi muito gente. interessante essa parte que você fala do micro. Deixa eu explicar. Eu vou explicar para o pessoal para eles entenderem. Por exemplo, quando eu comecei a fazer a dieta, ela entrou na minha rotina. Eu já tinha quebrado a primeira homeostase mais forte. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a minha mente não me levava mais para pizzaria. E não me levava mais para churrascaria. Porque assim, eu já tinha gatilhos mentais para não cair nas armadilhas. Então eu não ia mais em bar, não ia mais em um monte de coisa. Porque eu estava decidido a seguir aquela dieta. Só que daí a Ana me mostrou que onde estava meu erro, onde a homeostase me pegava, nas pequenas coisas. Ah, mas é só um pedacinho. Poxa, mas esse chocolatinho já está na conta. Esse aqui não vai alterar as calorias. Mas quando a gente somava esses pequenos deslizes, eles atrapalhavam a minha dieta. Então, assim, a homeostase tem facetas também, né, Ana? Assim, às vezes a gente consegue um Tem. macro e ela arruma outra coisa para a gente perceber, não é isso? Ela arma contra a gente. Por isso que eu falo, né? A determinação, o querer, ele é fundamental. E o foco e a consciência, o que é consciência, né? É importante. É eu saber que aquilo existe. Então, eu tenho consciência da situação. A hora que eu tenho consciência que existe, eu tenho que cuidar. Então, eu já sei, eu não vai me pegar de surpresa. Eu não vou deixar a homeostase ganhar essa briga. Porque senão o que acontece? Eu fiz 3 meses de dieta, eu volto tudo para trás. E como eu fiquei, vamos supor, 6 anos sem fazer dieta, e eu agora resolvi fazer, eu fiquei 3 meses só, olha a quantidade de tempo. A homeostase tem força nos 6 anos, não nos 3 meses. Então a tendência de eu cair, voltar ao que era, é enorme. Então por isso que é proporcional, né? A homeostase, o tempo da homeostase é proporcional ao tempo que a gente não fez nada. Exercício, por exemplo, quem não faz exercício, a hora que fizer, vai ter uma resistência muito maior. Então quanto mais tempo você fica no mau hábito, pior é para você sair, é isso? A Pior homeostase é mais forte daí? é mais forte. É mais forte. Legal. Sabe por quê, Ju? Esse tempo todo que a pessoa ficou, não é que ela ficou sem fazer exercício, ela fez um tempo, parou, aí ela não fez, aí ela fez mais um pouquinho, parou. Então a homeostase foi adquirindo poder de persuasão, vamos pensar. Entendeu? Isso é muito interessante. Aí entrando nessa seara, por exemplo, imagina assim, ó, a pessoa foi lá, fez aquele discurso bonito, que quer emagrecer pela saúde, que quer entrar na calça jeans, que não quer mais passar aquela tristeza que ela passou quando a calça jeans não entrou, tá tudo montadinho. Ela começou, ela comprou o tênis, ela foi na academia, ela foi no nutricionista, tá seguindo a dietinha, de repente ela enfia o pé na jaca. Dá aquela escorregada, saiu com as amigas, comeu que nem uma maluca, tacou tudo. E aí, Ana? Por que isso Então, acontece? Como isso a acontece? primeira, Porque dá aquela tristeza profunda quando isso acontece. E como a então, gente sai disso, como a gente volta rápido para ter sucesso? a primeira coisa que acontece quando a gente desliza é a decepção com a gente mesmo, né? Então, essa decepção é assim, tá vendo? Sabia que eu não ia conseguir. Sabia que eu não ia conseguir. É meio aquela situação também de encher a cara e no dia seguinte prometer que nunca mais vai beber, né? Assim, não funciona. Então, esses discursos contra, eles não ajudam. E eles são mantidos por homeostase.
Porque na hora que a homeostase te dá uma destruidinha, ela te debilita. Ela tira um pouco a sua vontade de retomada, né? Porque a retomada é igual retrabalho. É pior a retomada do que a decisão. A hora que A eu gente tem que trabalhar deslizo, muito isso. não é? Então a gente trabalhou Oh, muito a parte de, olha, caiu, vamos de novo. Nossa, mas está tão difícil. Vai ficar. E cada vez que você cair, vai ficar mais difícil, porque você vai empoderar a homeostase e a homeostase vai usar esse recurso de deslize para acontecer novamente. Então e para é te uma segurar no briga. deslize, né? Porque antes, Ana, o que acontecia antes de a gente fazer esse trabalho cognitivo, tudo? Por exemplo, dava aquela escorregada na sexta, sabe quando ia acabar a escorregada? No domingo à noite. Então, já que escorregou na sexta, já emenda o sábado. E emenda o Então, domingo. Isso acabava com tudo. Hoje, se alguém perguntasse, Juliano, você é perfeito? Você faz dieta perfeita? Olha, minha dieta melhorou 90%. Eu consigo manter 90% da dieta, até 95% às vezes, ou até 100%. Tem dia que eu tô batendo 100% agora. Só que assim, quando eu escorrego e um pouco, o que eu faço? Imediatamente eu refaço meu discurso. Olha, Juliana, você está fazendo isso por um objetivo, você vai melhorar a sua saúde, eu quero inspirar pessoas que me seguem, eu quero que as pessoas tenham hábitos mais saudáveis. Então, volta ao discurso, volta à vontade e imediatamente eu volto pro plano. Então, assim, então, mas isso que me fez ter isso, sucesso, de realmente chegar num ponto. Eu não estou perfeito ainda, mas assim, mais perto do meu objetivo, entende? É assim, é essa coisa de escorregou, imediatamente refaz o discurso, imediatamente volta, e imediatamente a gente já põe tudo no lugar de novo. Isso me então, ajudou mas demais. Mas isso, né, Ju, porque a gente treinou isso. Isso é Isso. treinado, essa Foi um retomada treinamento. rápida, né? E os deslizes, eles são interessante porque, na verdade, tem o hábito, tem a parte do o fato da gente querer se enganar. Então, se eu comer só isso aqui, não vai pegar nada, imagina. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente fala para a gente mesmo, que eu falo que é o discurso, que é a mentira que a gente se conta para fazer as coisas. Tipo, isso aí não vai pegar nada. E aí a calça não fecha de novo, né? Se pesar em E, horário errado, né? A pessoa que fica louca da balança, né? Toda hora vai lá e pesa, come, vai lá e pesa. Depois acorda no dia seguinte, vai lá e pesa. Tal. Também não dá, porque aí você começa a estabelecer uma pressão, né? Isso é importante também, né? A pressão, ela também atrapalha. Só que aí, olha que interessante, a homeostase usa a balança para te sacanear também. Porque sim. cada vez que você vai lá na balança por curiosidade, você Você vê toma que aquele o corpo choque, né? fica. Ele fica triste. Então, aí Então, Ana, por fica exemplo, quando a triste. gente Aí tá, por fala. exemplo, Não, eu ia falar. Aí daí, quando ele assim, por fica exemplo, eu fui triste. lá e me pesei. Eu me pesei para bater 95 quilos, assim. Aí eu falo, ai. E aquilo dá uma tristeza. Essa tristeza é o meu estado, falando assim, ó, Juliano, para com isso. Nem vai de novo. É isso, Ana. Claro que é. Ela usa todos os nossos recursos contra a gente. E a emoção, ela é um recurso, né? Na hora que eu fico triste, que eu me xingo, ou que eu falo que eu não sou capaz, tudo, ela usa tudo. Tudo. Nossa, e tem até uma paciente, tem uma internauta que é paciente minha que falando assim que ela já pagou vários nutricionistas, achando que o nutricionista resolveu o problema dela. Isso eu tive que trabalhar também, viu? Porque assim, eu comecei a dar resultado quando eu parei de terceirizar o resultado. Por exemplo, eu falei assim, quem vai dar resultado sou eu. Eu tenho um time que me ajuda. O que eu quero dizer com isso? O meu médico me ajudou nos meus exames, ver o nível de hormônio, as coisas que estavam no lugar, açúcar no sangue, tudo, glicemia, né? Eu falo açúcar no sangue para o pessoal entender. É, você com a parte cognitiva e a gente tentar esses mecanismos de treinamento para ter esses mecanismos e treino com o meu personal. Só que assim, o meu personal não consegue me empurrar para o limite, eu que tenho que me empurrar para o limite. O meu personal não vai vestir o meu tênis e me levar para academia. Você não vem me buscar em casa para a gente fazer terapia. Sim. Entendeu? Então eu cheguei no seu consultório um dia e falei assim, Ana, eu não vou mais terceirizar o resultado. O resultado é meu e eu que vou fazer o processo. Eu estou na melhor forma física, que eu digo física, não é estética. Eu estou na melhor condição física de saúde e de desempenho de toda a minha vida com 41 anos. Hoje eu estou melhor do que quando eu tinha 17 anos. Sim, Mas com, sim. com todo esse trabalho. Então eu não falo isso para me gabar, assim, de falar assim, tá querendo se mostrar na internet. Não, é o contrário. É assim, mostrar para as pessoas que se eu conseguir com 41, todo mundo consegue, cara. E consegue de Então, verdade. mas vamos trabalhar uma coisa interessante aqui, porque eu tenho certeza que deve ter mães, né, nos assistindo. Então, Sim.
Isso é importante, né? O quanto. Eu sempre falo assim, né? O grande lance é o que você falou, né? Se você traz a obesidade como uma situação do útero, né? Já do útero, né? Pensa de como que a nossa mãe fazia. Mas no comportamento, quando a gente sai lá, coisas que vão dar errado, apesar da mãe fazer achando que é certo, vai dar muito errado no mundo adulto. Por quê? Porque a criança, ela nasce com todos os recursos plenos de saciedade, ela consegue ter, ela percebe coisas, né? O mecanismo, ele vem, se não tiver doença, ele vem em ordem. E o que adultera a percepção de saciedade da criança, por incrível que pareça, é a insistência de uma figura hierárquica de poder como a mãe, dizendo que ela tem que comer tudo. Isso é um problema, porque a criança não aguenta, mas ela come porque o medo da criança é perder o amor dos pais. Então, como ela está com medo de perder o amor da mãe, ela come. E o fato dela comer, ela altera o senso de percepção dela de saciedade. Isso é uma coisa interessante. Eu sempre digo para as mães, comem primeiro. Então, assim, a mãe tem que comer primeiro para depois alimentar o filho. Por quê? Porque senão ela vai fazer um prato com fome, ela vai fazer para ela. E ela vai querer que a O prato criança da criança coma como se o fosse para prato que ela. ela fez para ela. Exatamente. E vai Entendeu? alterar essa Então, percepção da criança. completamente. Adultera a percepção de saciedade. Por isso que as pessoas às vezes falam assim, nossa, eu comi sem vontade. A fala do adulto, eu comi sem vontade, vem já lá de trás. Então, por exemplo, eu nasci em família italiana. Quer dizer, é muito comum. Minhas tias me davam açucareiro para eu chuchar a chupeta no açúcar. Meu Deus do céu, né? Se a gente pensar isso hormonalmente, o que acontece no corpo quando faz isso, Ana? Aí sabe o que é? Então, Lembra que eu falei dos genes? Os genes, eles podem ser suprimidos ou ativados. Porque senão, a gente teria um gene pois maldito, é. vamos por exemplo, obesidade, alguma outra doença. Você estaria fadado a ser obeso mórbido e teria que fazer uma cirurgia, porque o seu gene determinaria isso. Mas bons hábitos e mudanças, você pode suprimir genes que te fazem engordar. Isso é provado na ciência. Então, sem dúvida. Agora imagina. Imagina que eu tomava praticamente um Red Bull, né? Com- E ficava super imperativa, né? Então, Então, ficava Ana, sabe o que eu estou animadona. percebendo no nosso papo aqui? Que essa coisa de homeostase, ela se aplica a muitas coisas, né? Aliás, a tudo, não é verdade? Por exemplo, hoje eu tenho pacientes, Ana, que são resistentes a se tratar, você acredita? A pessoa ela vai no meu consultório, ela fala, eu vim aqui porque minha mulher marcou, sabe? Não queria nem estar aqui. Às vezes eu tenho que explicar para ele, falar assim, amigo, você está entrando numa idade que você precisa fazer exame. Mas não é porque a sua mulher quer, é para você viver, para você ver suas filhas crescerem. Eu tento dar algum gatilho mental para a pessoa perceber o porquê que aquilo faz sentido de se cuidar e a O pessoa ir lá fazer os, propósito, os né? exames. O significado, né? É. E É. terceirizar, viu, Ana? Porque assim, alguns pacientes vêm para mim para terceirizar a saúde para mim. Doutor, vim aqui para você resolver o meu problema. Eu falei assim: olha, eu gostaria muito, mas milagre é do outro lado da rua na Igreja Universal. Lá tem milagre, aqui não tem, aqui tem Então, medicina. Eu mas posso te, olha, eu posso te mas, ajudar, eu posso te dar caminhos, mas quem vai melhorar a sua saúde é você, não sou eu. Ju, o meu trabalho é igual ao seu. A gente dá a orientação, a gente diz pela ciência o que a ciência diz em relação ao que a pessoa está vivendo, como o mecanismo funciona, mas quem transforma é a própria pessoa. Eu falo, você sabe disso, eu sou a louca do resultado, né? E a louca do Sim. resultado, por quê? Porque eu tenho vontade de. Eu gosto da sensação de ter resultado, mas eu preciso o quê? Do seu resultado para eu ter o meu resultado. Então, assim, Sim. Você vai fazer eu de vou tudo fazer para ter o que resultado para for você ter seu possível. resultado. Exatamente. Então, eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para você ter resultado. Isso eu faço. Mas, se você não quiser, se você achar que sou eu que tenho que te carregar, se você não pôr em prática as coisas que a gente combina ou que eu te conto e você tenta aplicar e desiste, por exemplo, não vai ter resultado. Então, se a gente fizer um link, por exemplo, com o que você trabalha, que é dor, né? A dor é um saco, a dor é chata. Um A saco. dor te rouba a vontade de fazer as coisas, porque ela fica te lembrando
o tempo inteiro daquele negócio. Então, assim, isso causa uma homeostase de irritabilidade, usando a Sim, homeostase na dor. A própria dor fica homeostática, porque se não resolveu por um período X de tempo, a pessoa se familiariza com aquela dor. Uma vez eu sim. atendi um cara que, na verdade, não era dor, mas era ele tinha um apito no ouvido. Ele falava assim, eu tenho um apito. Mas eu tô tão acostumado. Eu falei, cara, não é para ter isso. Não é para ter isso. Não é para a gente se acostumar com as coisas erradas. Vamos Vamos tentar mudar. melhorar. Vamos E, tentar e assim, está a melhorar. frustração, porque na dor crônica, às vezes o tratamento é difícil, né? Porque eu tenho pacientes maravilhosos. A gente fala assim, eu operei com o doutor Juliano, tô ótimo. Mas eu trato de casos graves, sabe? Que não melhoram com facilidade, 2, 3 cirurgias. E realmente a gente tem que trabalhar essas pessoas, primeiro para manter motivada, e segundo para mostrar que tem tratamento. E terceiro, que depende dela se mexer para ir atrás do tratamento. Tá. E assim, eu trabalho muito isso com meus pacientes e tenho bons resultados com isso. E eu percebi que se eu falar assim, não, você precisa operar só, tá aqui, ó, precisa operar aqui, pôr o parafuso aqui, o pino, não sei o quê, não funcionava. Né? Porque assim, fala assim, não, olha, a gente tem que fazer a etapa 1, opera, coloca o parafuso, tira a hérnia, depois você vai fazer academia, você vai fazer não sei o quê, nós vamos fazer infiltração, nós vamos fazer... Aí o resultado vem, né? Você lembra quando você falou do seu exercício, quer dizer, o quanto o seu personal não vai fazer por você, mas aquela dor a mais, né? Aquela situação que você fala que rompe o seu limite, né? Não pela dor a mais, mas aquela situação que você vai fazer um pouquinho a mais porque você está se desafiando a quebrar a sua barreira de resistência, né? A gente pode dizer isso também na dor, porque pensa que até para curar a dor, às vezes fica com mais dor, né? Porque tem que movimentar, tem que fazer um exercício mais específico, não é verdade? É Demora muito um pouco, verdade. né? Sim. Então, isso também faz parte da situação, né? Eu falo que para fazer omelete tem que quebrar ovo, né? Essa é a parte A do homeostase é tão quebrar forte, Ana, ovo. por exemplo, te dar um exemplo maluco, assim, por exemplo, a pessoa está tão acostumada a ter dor, tomar aquele monte de remédio, tudo, daí a gente faz, às vezes, uma cirurgia tão bem sucedida que a pessoa se vê livre daquela dor, ela não sabe o que fazer, sabe? Não tem mais a caixinha de remédio. Mas espera aí, aquela dor sumiu, e tipo, e agora? O que eu faço? E, assim, Mas e sabe o que a agora, eu gente pode melhorei, o fazer? que eu faço? O que eu A faço gente da pode minha fazer um vida? link, né? A gente pode fazer um link nisso, por exemplo, falando da obesidade. Por exemplo, o obeso mórbido, quando ele opera o estômago, ele também fica meio perdido. Ele está tão acostumado a cuidar tanto do alimento que é muito comum, por exemplo, a compulsão do obeso translocar para bebida, para tomar, porque líquido entra, sólido que não. Então, assim, começa a translocar a compulsão. Isso é horrível também. E tá nesse vácuo, né? Sim. Concorda? Sim, daí A sabe o que é gente... interessante também? Eu queria falar para vocês que a Ana, ela trabalha com atleta profissional, né, também. Ela atende jogador de futebol, atende até jogador online profissional. Ela atende vários profissionais. Aí uma vez, eu tava com essa briga com a minha homeostase, né, de escorregar, não escorregar. Eu falei, Ana, eu quero fazer o mesmo tipo de sessão que faz o jogador do Palmeiras. Eu quero entender o mecanismo que me levava à falha toda vez. Aí a métrica era muito diferente, né? Você trabalhava com métrica, era muito maluco. Explica isso aí, resumido, pessoal, aí, Ana. Não, a verdade é que, assim, eu atendo alta performance, né? E alta performance, às vezes a pessoa... Então, eu atendo, por exemplo, a menina de salto à distância do Brasil. Ela, às vezes, para ela conseguir se superar, ela precisa de milimilímetros aí. Eu não sei como é que fala, mas aumentar uma distância milimétrica. Falei errado. Que pra gente não Milimétrica. faria nem sentido, né? Se falasse, você precisa saltar isso aqui a mais, né? Para a gente não ia nem entender. Então, quando a gente trabalha na parte do ajuste fino, as coisas elas são muito mais rígidas. Porque para ela fazer isso, ela precisou ter toda uma consciência. Ela trabalhou mais a mente do que, na verdade, o corpo. Porque ela já tinha todo o preparo para fazer o que ela fazia. Mas ela precisou trabalhar a mente. Então, ela tinha que trabalhar a imagem dela na mente. Ela conquistando aquele lugar, quer dizer, conquistando aquele... E não é, na verdade, só conquistar o prêmio, porque o prêmio, todos estão batalhando pelo mesmo prêmio, mas ela tem que ter uma consciência de todo o movimento do corpo dela, minuciosamente. Então, ela treinava na mente dela, ela conseguindo fazer o pulo, fazer o salto
e conseguir aquele milímetro a mais que ela precisava. Mas antes dela conseguir o milímetro, ela trabalhava o quê? Aquela parte que você corre e não pode pegar a faixa para dar o salto. Então, ela fazia o pé dela ficar rente, muito perto da faixa. E foi aí que ela conseguiu mudar o milímetro. Porque ela, por ansiedade, para conseguir... Ela é muito boa no que ela faz, mas a ansiedade dela fazia ela pisar antes. Então, ela perdia essa linha que ela poderia usar para conseguir o resultado. Então, para treinar essas coisas milimétricas, a gente tem que ser muito preciso, pontual, não pode sair da risca nada. Tudo tem que ser no detalhe, tem que ser pesado. Então, a comida tem que ser pesada, a nossa mente tem que ser trabalhada na minha ideação de corpo, quer dizer, qual é o corpo que eu quero ter? Eu tô fazendo um sacrifício, mas pelo quê? Como que eu vejo o meu corpo hoje sendo trabalhado? Eu tendo consciência do meu músculo, do meu movimento. É uma coisa bem mais minuciosa do que o regime. Ana, você falou uma coisa interessante. Onde você quer chegar, por exemplo. Então, assim, o que é melhor para uma pessoa assim que quer um objetivo? Por exemplo, imagina eu, um homem, tudo, eu falo assim, eu chego você com uma foto de um modelo maravilhoso, falo assim, eu quero ficar com esse corpo aqui, ou você tem que fazer uma métrica um pouco mais palpável, assim? Não, eu quero perder 10 quilos primeiro, eu quero fazer uma coisa, ou você já tem que imaginar o melhor do melhor resultado lá na frente? Isso não pode Então, causar frustração também? Essa então, história mas de não como é que é essa necessariamente, né? relação? Organiza Não o pessoal nisso aí, que é uma dúvida muito comum. Então, mas depende de cada um. Aí a gente precisa conhecer a história de cada um. Porque Legal. frustração no percurso, a gente vai ter que trabalhar com ela. A gente tem que saber que a gente vai ser falho, que a gente vai dar escorregadas. Mas por isso que em alta performance, a gente trabalha no detalhe do detalhe. A gente se fala num período curto de tempo, a gente fala menos tempo, a gente dá mais direção, dá mais treino focado, dá mais consciência de movimento e não de resultado. Agora, para outra pessoa que não está trabalhando, porque normalmente essa pessoa de alta performance ela já teve resultado, então ela tem que trabalhar no micro. Essa é a diferença. Os É, outros eles precisam trabalhar em resultado porque eles não tiveram ainda, né? Então o que eles têm que fazer? O que as pessoas têm que fazer? Criar na mente delas qual corpo eu quero ter. Eu posso ter o corpo que eu tinha, eu posso ter um corpo diferente do meu, mas aí eu tenho que ver se faz sentido aquilo para mim. Não adianta eu olhar um corpo que o biotipo não condiz, né? que não Não condiz, faz, né? não condiz. Então eu preciso ter minimamente uma noção da minha percepção de corpo, quem eu sou, quer dizer, até onde eu chego, quer dizer, qual é o tamanho de roupa que eu uso, eu quero perder quanto. Eu posso fazer essa mescla e é óbvio, né, que eu tenho que ir pouquinho a pouquinho. Então eu tenho que ir por semana. Não dá para eu me pesar todo dia. Não posso fazer isso porque é cruel. Então eu tenho que confiar que eu vou dar conta, fazer a dieta bonitinho, resistir aos meus pensamentos, às minhas vontades. Às vezes as pessoas até sonham com comidas, É né? Quem verdade. restringe comida sonha com a comida. E sonhar é uma capacidade que a gente tem de sublimar uma falta. Isso é legal Olha, também. Então, eu sonho com comida porque está me faltando aquele alimento. Então, eu lembro de uma dieta que eu fiz que eu sonhava com torta de morango. E assim, eu me acabava. Mas tudo bem, eu tá acordava com maluco. dor na consciência de ter. Porque é muito real, De ter né? comido no A sonho. realidade. É. Mas por quê, Ju? Porque o nosso cérebro, lembra, ele não sabe diferenciar o que é Nossa, tem realidade. uma pergunta mega interessante depois sobre idade que eu vou responder. Pode falar, né? Você dá uma Não, cortadinha, eu ia cara. Você falar, cai. ele não sabe o que é realidade do que é imaginação. Então, quando eu sonho, eu estou comendo lá, eu acordo, eu acho que realmente eu comi, eu engordei só por eu ter comido aquilo. Depois eu me conto, não, eu sonhei, quer dizer, tá tudo certo, vamos lá. Não vamos desistir porque eu sonhei com o negócio, entendeu? A gente Então, que tem sinaliza para gente. uma pergunta muito interessante sobre idade. Ele falou, doutor, a idade influencia na perda de peso? Sim, influencia. Quando você é mais jovem, é mais fácil.
Quando você tem Mas 41, influencia? como os que você fala aqui, a maioria dos meus pacientes é acima de 35, a esmagadora maioria. Então, muitos pacientes vêm na mesma situação que a minha. Quando bate 35, 36, a mente começa assim, meu colesterol tá alto, meu peso não tá bom, aí a pessoa quer se mexer. O que eu Mas quero tem falar para hormônio esse, também, pra esse né? público? Que, aliás, eu sou especialista nesse público. Sim, é possível. Só que esse dia eu tava falando até pro meu personal, porque a gente tem aí, o meu personal é quase a mesma idade que eu, e tem uma molecada que treina com a gente de 20 e poucos anos e tal. Eu falei pro Wagner, eu e você, pra gente chegar numa estética que a gente procura, a gente tem que querer mais, ser mais focado, pesar mais a comida, escorregar menos e treinar mais forte. Porque, assim, o nosso corpo luta contra. Então, assim, quando eu vou treinar com ele, a gente dá um baile na molecada de 20 anos no treino, porque, assim, a gente quer muito mais. Entendeu? Então, assim, tem a ver com isso. Então, assim, a idade é um fator, mas não é determinante. Então, assim, você pode ir Não, de não é. sedentário a um corpo mais atlético com 50 anos? Pode. Pode. Mas, assim, a estrada é um pouquinho mais comprida. Passa por uma consulta para a gente ver a parte ortopédica, se não tem algum problema de joelho, quadril, coluna. Tem que ver a parte hormonal, que nem você chamou a atenção, porque os hormônios oscilam na idade. Então, assim, tudo é possível. E eu quero ser a prova disso, para todo mundo que me segue aí, por causa disso. É a prova que com 41, 42, 43, a gente pode ter vida mais saudável, ser atlético, desempenhar, conseguir correr, conseguir fazer tudo, tratar da dor. Sim. Então, assim, é muita coisa, mas é possível. Eu acredito cegamente nisso, sabe, Ana? Tudo é super possível quando a gente quer. Essa é uma coisa importante. A gente precisa realmente decidir, resistir à homeostase e estabelecer o que a gente quer, de fato, né? Na manutenção do querer. Aí é fácil. Fazer manutenção é mais fácil do que você decidir uma mudança, né? E eu falo para as pessoas também que é assim, quando você está obeso, né, quando a obesidade está presente, você começa uma vida saudável, você vai perder muito peso muito rápido. Então, assim, por exemplo, a pessoa está assim, vamos supor um caso mais extremo, a pessoa está 40 quilos acima. Os primeiros 20, 30 quilos ela vai perder com uma rapidez até impressionante, assim. O depois, o fino é mais difícil, que é a fase que eu estou passando agora. O fino é mais difícil. Então, assim, você perdeu aquela massa de peso, ganhou massa muscular, melhorou várias coisas, e fala, poxa, agora eu quero um pouco mais. Esse um pouco mais, ele requer muito mais foco, muito mais treino, muito mais determinação e lutar contra a homeostase, porque a homeostase vai te falar, puta, Juliana, você chegou até aqui, já tá bom, deixa por aí Ainda. mesmo. Aí você fala, não, eu quero mais aquele toco, eu quero aqueles 2 milímetros da saltadora lá. Entendeu? Aí a gente tem que entrar em outra fase. Eu falo isso com Aí é o vários pacientes ajuste meus fino, também. né? Aí é o ajuste fino. O ajuste E é muito fino, louco isso. ele vai fazer, é o delineador, né? É aquela nuance, é uma coisa muito precisa, mas ela não pode ter erro. Você lembra, Ju, quando a gente trabalhava, eu falava, cara, não pode, não pode, não pode. Se você quer de fato, é não. Você tem que fazer um compromisso. Lembra? Compromisso. Eu se Se lembro, você quer, cheguei a chorar embaixo da cama. pode. Fui chorar no chuveiro lá, tipo. Não, agora que entrou não vai sair. Não pode sair, né? E a homeostase é incrível, porque agora a homeostase ela me ajuda, sabia? A homeostase hoje é minha amiga, ela não é minha inimiga. Aham. E continuo escorregando, às vezes ela me pega no contrapé, daí eu volto de novo, faço de novo. E é assim que a coisa vai. Então, assim, eu Mas falo para as sabe, pessoas, mas sabe, perdoem-se. não, mas tem uma coisa. Eu acho que o perdoa-se ele tem que estar ligado a um fato. O Sim, fato é o que a gente está vivendo. Então, o que a gente está vivendo está fazendo as pessoas entrarem na curva da mudança e ficarem oscilando entre raiva, entre tristeza. Então, assim, tem coisas acontecendo na vida de todos que está proporcionando esses desarranjos. Mas a gente tem que exato. ser mais forte e agora, conhecendo a curva da mudança, tem que agarrar um negócio firme e não deixar a peteca cair, né? Aí, Essa é a galera, curva parte. da mudança, ó. Porque assim, a gente. Porque eu tô insistindo nessas lives, eu fiz com você duas, né? E com o Nutri e tudo, falando de saúde, Covid. Por quê, Ana? Eu quero que as pessoas usem essa pandemia quando ela acabar, porque ela vai acabar, tá? Essa pandemia vai passar, nós vamos voltar a ter uma vida, nós vamos, viu? Sim. Senhor, vamos. Amém. Amém, vamos voltar a ter vida. Mas assim, eu quero que as pessoas falem assim, agora que passou, vamos sair do grupo de risco,
Vamos cuidar da saúde, vamos cuidar da saúde mental, da saúde física, sabe? Ver os filhos crescerem, ajudar os pais, pegar na mão as rédeas da própria saúde, sabe? Parar de terceirizar a saúde para o outro. E assim, vai ter profissional para ajudar. Eu estou para ajudar, a Ana está para ajudar, o meu nutricionista está para ajudar, são pessoas maravilhosas. E assim, é possível fazer sem um saco de dinheiro? É possível. É possível. Tem gente que não tem, que tem assim, emprego simples, ganha pouco e consegue fazer dieta, consegue fazer atividade física e me deixa até passado, viu? Porque tem um shape muito melhor que o meu. E assim, porque você vê a determinação, entende? Todo mundo sabe o que engorda e o que não. Todo mundo sabe, se a gente for olhar, né? Isso aí nem adianta a gente falar, porque é mais do mesmo. Mas essas coisas que acontecem dentro da nossa mente é privilégio, quem sabe, infelizmente. Então, a curva da mudança, que é algo de fora que acontece e muda a nossa vida, e aí a gente vai se autorregular, isso é automático, mas sabendo disso, eu passo rápido das fases. A homeostase, que é uma força de resistência à mudança de rotina. É importante saber disso, porque a cada coisa que eu decidir e eu for mudar e vai ter a resistência, eu já sei que vai ter a resistência. Então, aí eu passo a entender que é uma força e vou brigar com essa força e vou determinar o meu querer. E ela vai ser a minha melhor amiga depois. Ela vai me manter, ela que mantém hábito. A verdade é que é a homeostase que mantém o hábito, né? Sim. Então, essas coisas, sabendo disso, eu garanto para você que fica bem mais fácil. Eu tive uma pergunta, Ju, no meu Instagram, Manda aí. Aproveita, a gente tem 5 minutinhos. Aproveita já para responder essas perguntinhas. Então, falando de fome emocional. Fome emocional. É um termo usado para quem come para aplacar a ansiedade. Né? Então, a pessoa perguntava isso. Como que faz isso com criança? Na verdade, é tentar fazer a criança desfocar da comida como algo que vai fazer ela se sentir bem. Tem que fazer outras coisas, dar outras possibilidades para a criança poder executar coisas diferentes, tipo um esporte, fazer ela engajar em outra coisa. Então, essa é a parte que não adianta, porque, na verdade, a fome emocional, ela é só uma distração. E ela tá negligenciando as outras coisas que a gente tem que cuidar, que é a parte da ansiedade, a parte da emoção, das coisas que a gente não pode deixar solto, né? Os afetos deslocados, que são as coisas que a gente sente e não sabe por que sente, entendeu? Entendi. Então é autorreflexão. Isso é maravilhoso. Ana, então, assim, estamos nos minutinhos finais, assim, ó, essa live bombou, viu? O pessoal perguntou um monte de coisa, e assim, tinha que fazer umas 8 horas essa live aqui. Mas, assim, eu quero deixar um recado. Então, assim, gente, ligue-se na homeostase, calma com ela, e saiba que vai acontecer, que você vai escorregar, insista em tudo. Pode ser no seu emprego, no seu trabalho, na sua dieta, no seu exercício, em cuidar da sua dor crônica. Insista, dê tempo ao tempo, faça seu corpo responder. Espera, insista, persista, procure ajuda. Né, Ana? E, ó, não é difícil quando a gente quer, né, Ju? A gente tem que saber que todas as respostas estão na nossa mente e tudo a gente consegue se a gente se determinar. Né? Ana, eu queria... Pode terminar, tá? Sabendo dessas coisas, fica bem mais fácil a vida. Sim. E outra coisa, a gente tem informação, mas a gente tem que falar de novo. A nossa mente, a gente precisa reforçar essas coisas. Então, assim, a curva da mudança, não é que você aprendeu a curva da mudança hoje, quem está assistindo, ele vai falar, nossa, amanhã eu mudei. Não, mas você põe essa ideia, aí você reforça essa ideia, aí você insiste nessa ideia, vai virando a chave, que você vira a chave e consegue. Isso. Aí, Ju, a gente pode fazer um postzinho para reforçar a curva da mudança para as pessoas. Né? Faz que eu vou compartilhar. Ana, prazer. Nossa, eu agradeço demais você disponibilizar o seu tempo para vir aqui falar no meu canal. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada e eu agradeço de coração, porque assim, o pessoal achou incrível essas informações, eu também acho até hoje. Eu me espanto com o seu trabalho até hoje. Eu sou um cliente, um agradecido, né? Eu falo de você para todo mundo, porque você realmente faz a diferença na minha vida, até como profissional, por causa dessas informações, essas ferramentas mentais.
Então, o que me faz trabalhar 14 horas por dia, amar o meu trabalho e ainda conseguir força para fazer dieta e Sabe uma coisa que a gente pode treinar. fazer uma próxima live para falar de flow? Flow é Com muito certeza, legal. muito legal. É um estado de abundância, de permanência, de integralização do ser. É muito legal. Ana, vai cortar. Beijo, viu? Tchau. Beijo, beijo.